Olá, pessoal! Venham aqui e ouçam essa história que me marcou de forma indelével. Às vezes, a estrada nos leva a lugares inesperados, e o que aconteceu comigo em uma noite quente de verão é um desses encontros que fica gravado na memória. Preparem-se, pois essa é uma história de um motoqueiro e uma mulher que ele encontrou à beira da estrada, onde o medo e a vulnerabilidade se entrelaçam de maneira surpreendente. Antes de mergulharmos nessa história cheia de mistério e reviravoltas, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Agora prepare-se, porque essa história vai te prender do começo ao fim. Era uma noite quente de verão, e a estrada deserta se estendia diante de mim, iluminada apenas pela luz da lua. O rugido do motor da minha moto ecoava na solidão da noite, enquanto eu seguia em direção à cidade. Sempre gostei da liberdade que a estrada me proporcionava, mas aquela noite tinha um ar diferente, quase palpável. Ao passar por um posto de gasolina abandonado, avistei uma figura à beira da estrada. Era uma mulher, com cabelos longos e desgrenhados, vestindo uma jaqueta de couro que parecia ter visto dias melhores. Ela acenou para mim e, apesar de um instinto de cautela, não consegui resistir. Parei a moto. "Você pode me dar uma carona?" Ela perguntou, aproximando-se. O olhar dela era intenso e algo em sua voz tinha um tom de urgência. "Para onde você vai?" perguntei enquanto ela subia na garupa. "Para longe daqui. Só preciso escapar por um tempo." À medida que acelerávamos pela estrada, ela começou a falar sobre sua vida. Era uma prostituta, contou-me, e estava fugindo de um cliente obsessivo. O desespero em sua voz ressoava na noite silenciosa. Embora eu soubesse que era arriscado, me sentia atraído pela sua sinceridade. "Ele não vai parar até me encontrar", ela disse, a voz tremendo. "Ele é perigoso e não se importa com nada além de ter o que quer." Aquelas palavras ecoavam na minha mente enquanto eu dirigia. O vento soprava forte, mas a tensão entre nós era palpável. O que eu deveria fazer? Então, algo em mim decidiu que não poderia deixá-la sozinha. Aumentei a velocidade, tentando deixar o medo para trás. Ela mencionou que havia um lugar seguro na cidade onde poderia se esconder. Fui tomado por uma mistura de preocupação e compaixão. A estrada se estendia diante de nós como um caminho sem fim, e a sensação de perigo estava crescendo. De repente, avistei os faróis de um carro atrás de nós. Aumentei a velocidade, mas o carro parecia determinado a nos alcançar. "É ele!" ela gritou, e sua voz estava cheia de pânico. O coração disparou, e a adrenalina tomou conta de mim. "Segure-se!" eu gritei, enquanto a moto acelerava. O carro se aproximava rapidamente e percebi que não tínhamos muito tempo. Fiz uma curva brusca em uma estrada secundária, mas o carro nos seguiu de perto. A sensação de ser caçado era aterrorizante. Eu só queria que aquela noite acabasse. O carro continuava próximo, os faróis iluminando a estrada e ofuscando minha visão. A mulher atrás de mim estava em silêncio, mas eu podia sentir que ela estava aterrorizada. O que deveria fazer? Eu não tinha um plano, apenas um instinto de sobrevivência. Finalmente, em uma pequena trilha que levava a uma floresta, consegui despistar o carro. Parei a moto e nós dois nos escondemos entre as árvores, ofegantes e em silêncio. O som do motor do carro se afastando era a única coisa que podíamos ouvir. Depois de alguns minutos, ela começou a chorar. "Eu não posso voltar para lá", disse ela, a vulnerabilidade dela tocando algo profundo em mim. "Ele vai me encontrar. Você está segura agora." Tentei confortá-la, embora soubesse que não podíamos ficar ali por muito tempo. O medo dela se transformou em desespero e eu sabia que precisava agir. "Vamos para um lugar seguro", sugeri, tentando ser o mais calmo possível. "Tem um motel não muito longe daqui. Podemos nos esconder lá até amanhã." Ela assentiu,
ainda enxugando as lágrimas. Subimos na moto novamente e, embora a tensão estivesse alta, havia uma nova determinação no ar. A estrada nos chamava novamente, mas o medo ainda pairava sobre nós como uma sombra. Assim que chegamos ao motel, o recepcionista nos lançou um olhar curioso, mas não disse nada. Pagamos pela noite, e assim que entramos no quarto, trancamos a porta. A mulher se deixou cair no sofá exausta. Eu a observei preocupado, tentando entender o que fazer a seguir. "Você tem algum lugar para ir?" perguntei. "Não." Ela respondeu a voz baixa. "Não tenho família, não tenho amigos. Só queria escapar dele." A noite avançava e a tensão no ar era quase palpável. Eu sabia que era arriscado me envolver mais, mas não conseguia simplesmente deixá-la sozinha. Naquela pequena sala, com as paredes finas e a escuridão crescente, sentia que algo estava prestes a acontecer. "Você se sente segura aqui?" perguntei, tentando quebrar o silêncio. Mais do que antes, ela respondeu, um leve sorriso se formando em seus lábios cansados. "Obrigada por me ajudar." Conversei com ela por horas, enquanto a noite se arrastava. Ela me contou sobre sua vida, seus sonhos e como tudo tinha mudado. A conexão entre nós crescia, e eu percebi que o medo que sentíamos era compartilhado. A solidão a cercava, assim como a mim, mas a noite não duraria para sempre. O relógio marcava quase 3 da manhã, quando ouvi um barulho do lado de fora. O coração disparou em meu peito. O recepcionista estava encostado na porta, olhando ao redor. A tensão aumentou novamente e eu sabia que não podíamos ficar ali por muito tempo. "Ele pode estar procurando por mim", ela disse em um sussurro, o pânico retornando ao seu olhar. "Precisamos ir embora." "Calma", respondi, tentando manter a calma. "Vamos esperar um pouco. Se ele passar, podemos ir." Os minutos pareceram horas, e a cada estalo da madeira ou sussurro do vento, eu me sentia mais inquieto. A mulher estava ao meu lado, a mão tremendo ao tocar a minha. A conexão que havíamos formado se tornava um conforto em meio ao caos. Finalmente, algum tempo depois, o barulho do carro do recepcionista se afastou. "Agora!" eu disse, pegando a chave da moto. "Vamos!" Corremos para fora do motel e a brisa fria da noite nos atingiu como um soco no estômago. A moto estava parada, esperando por nós. Eu a ajudei a subir na garupa e, em seguida, liguei o motor. O som ecoou na escuridão e eu sabia que precisávamos nos afastar rapidamente. A estrada estava silenciosa, mas o medo ainda pairava sobre nós. A mulher se agarrou a mim com força e eu acelerei, sentindo a adrenalina pulsar nas veias. A lua iluminava nosso caminho, mas eu sabia que a verdadeira escuridão estava atrás de nós. "Você ainda está comigo?" perguntei, olhando para trás para garantir que não havia ninguém nos seguindo. "Sim, estou aqui", ela respondeu, a voz tremendo, mas decidida. Enquanto avançávamos, a sensação de liberdade e terror se misturava. A estrada se desenrolava diante de nós, e eu queria acreditar que estávamos seguros, mas a realidade nos assombrava. O passado não desaparecia facilmente. Após algumas horas, decidimos parar em um pequeno restaurante 24 horas. O lugar estava quase vazio, exceto por alguns caminhoneiros e um casal que conversava em um canto. Pegamos uma mesa no fundo, longe da vista dos outros, e pedimos café. "Obrigada por tudo", ela disse, olhando nos meus olhos. "Você não tem ideia do que isso significa para mim." "Eu não posso deixar alguém em perigo", respondi, sentindo uma conexão profunda. "Mas ainda estamos em risco. Precisamos de um plano." Ela assentiu, mas estava claro que a exaustão a estava alcançando. Enquanto conversávamos, comecei a notar que ela estava perdendo a esperança. "E se ele nos encontrar?" ela perguntou, a voz cheia de medo. "Não vou deixar isso acontecer", prometi.
embora a incerteza pesasse em meu coração. Vamos ficar juntos, e assim que amanhecer, encontraremos um jeito de te ajudar. O café chegou e nós dois tomamos um gole, tentando nos manter acordados e alertas. Enquanto a noite se arrastava, começamos a planejar. Eu sugeri que ela pudesse se mudar para outra cidade, longe daquela vida. Precisávamos encontrar um lugar seguro onde pudesse recomeçar. Mas, à medida que o sol começava a se levantar, a realidade do que enfrentávamos voltou a nos assombrar. O medo e a incerteza estavam presentes, e eu sabia que o cliente dela não desistiria facilmente. Precisamos sair daqui, eu disse a urgência em minha voz. Assim que pagamos a conta, saímos do restaurante e voltamos para a moto. O céu começava a clarear, e eu sentia que o tempo estava se esgotando. Se ele realmente estiver atrás de você, precisamos ir para um lugar onde ele não possa te encontrar, eu disse. Ela olhou para mim com gratidão e desespero. Você realmente faria isso por mim? Sim, respondi determinado. Vamos juntos. Enquanto pilotava, olhei para ela e percebi como estava vulnerável, mas também forte. A vida dela tinha sido marcada por desafios. E agora estávamos juntos enfrentando algo maior. O vento frio da manhã nos envolvia, mas havia uma chama de esperança no ar. Atravessamos a cidade e a adrenalina pulsava em nossas veias. O sol estava nascendo e eu sabia que a luz do dia trazia sua própria forma de segurança. Mas a lembrança do carro que nos perseguia ainda estava fresca na minha mente. Finalmente, encontramos um motel em uma área mais tranquila, longe das luzes brilhantes da cidade. Vamos ficar aqui por um tempo, sugeri. Podemos planejar o próximo. Passo, ela concordou, e assim que entramos no quarto, trancamos a porta. A tensão no ar era palpável, mas havia uma sensação de alívio. Estamos seguros por enquanto, eu disse, tentando confortá-la, mas a verdade é que o sentimento de segurança era frágil. O cliente dela ainda estava lá fora e não havia garantias de que não voltaria a procurar por ela. Precisamos de um plano real, eu disse olhando para ela. Você tem alguma ideia de onde poderia ir? Talvez eu possa ir para a casa de uma amiga, ela sugeriu hesitante. Mas não sei se ela vai querer me ajudar. Precisamos tentar, eu respondi. E se você precisar de alguém para te ajudar a se mudar, eu estarei aqui. O olhar dela se iluminou com a promessa, e enquanto a noite avançava, sentamo-nos juntos, compartilhando nossos medos e esperanças. A conexão entre nós se tornava mais forte a cada momento, e percebi que essa jornada não era apenas sobre fuga, mas sobre encontrar um novo caminho. À medida que o dia se transformava em noite novamente, a tensão em meu peito persistia. O que aconteceria quando o cliente dela finalmente a encontrasse? O que eu faria para protegê-la? As perguntas ecoavam em minha mente, mas a determinação de ajudá-la era mais forte. Acordei no meio da noite com um barulho vindo do lado de fora. O coração disparou e eu me levantei rapidamente, pegando a jaqueta. Fique aqui, disse ela enquanto me dirigia à porta. O medo corria pelas minhas veias e eu sabia que precisava ser cauteloso. Olhei pela janela e vi um carro parado na entrada do motel. Os faróis brilhavam e eu podia ver uma figura saindo do veículo. O pânico tomou conta de mim. É ele! Sussurrei voltando para o quarto. Quem? Ela perguntou assustada. O cliente, respondi, a adrenalina percorrendo meu corpo. Precisamos sair. Agora! Subi na moto e ela se agarrou a mim enquanto eu acelerava em direção à saída do estacionamento. O coração batia forte e a sensação de ser caçado estava de volta. O carro estava atrás de nós e eu sabia que não podia deixá-los nos alcançar. A estrada estava escura, mas a luz da lua iluminava nosso caminho. Eu precisava encontrar um lugar seguro onde pudéssemos nos esconder, mas o medo de sermos pegos estava sempre à espreita.
O carro continuava a nos seguir e a adrenalina disparava em meu corpo. Estamos quase lá, gritei, enquanto tentei aumentar a velocidade. Precisamos despistá-los. Ela se agarrou a mim com força e eu podia sentir sua respiração apressada. O carro estava mais perto e a realidade do que estávamos enfrentando se tornava mais intensa a cada segundo. O desespero estava em nossos corações, mas havia uma determinação de não desistir. Finalmente, avistei uma pequena estrada que se desviava para a floresta. Fiz uma curva brusca e a moto voou pela trilha. O carro atrás de nós não parecia desacelerar e a adrenalina pulsava em meu corpo. Vamos perder eles, gritei, enquanto acelerava pela trilha. As árvores passavam rapidamente e a escuridão nos envolvia. O carro ainda estava atrás de nós, mas a esperança de escapar se acendia dentro de mim. Desviamos para outra trilha e o som do motor do carro ficou mais distante. O coração ainda batia forte, mas a sensação de libertação nos envolvia. Finalmente, conseguimos despistar o carro. Parei a moto em uma clareira, ofegante. "Estamos seguros?" Ela perguntou, olhando ao redor com medo. "Por enquanto", respondi, a adrenalina começando a diminuir. "Mas precisamos ser rápidos." Ouvimos o som do carro se afastando e a tensão começou a se dissipar um pouco. Mas o que quer que estivesse lá fora ainda era uma ameaça. "Precisamos encontrar um lugar realmente seguro", disse eu, olhando para ela. "Um lugar onde ele não possa nos encontrar." Ela assentiu e a determinação em seu olhar me deu coragem. "O que você sugere?" perguntou sua voz ainda trêmula. "Vamos voltar à cidade e encontrar um abrigo. Podemos procurar uma delegacia e pedir ajuda. Eles podem proteger você." Ela hesitou por um momento, mas então concordou. "Eu confio em você", disse ela, e suas palavras me deram um impulso de esperança. Voltei para a moto e, enquanto acelerávamos pela estrada de volta, eu sabia que estávamos enfrentando algo muito maior do que nós dois. O medo ainda estava presente, mas a conexão que havíamos formado se tornara uma força que nos unia. Finalmente, chegamos à cidade e encontramos uma delegacia de polícia. O lugar estava iluminado e eu senti um alívio momentâneo. "Vamos lá", disse eu, e ela assentiu nervosa. Entramos e um policial nos olhou com curiosidade. Explicamos a situação e ele imediatamente chamou outro agente para nos ajudar. Assim que começamos a relatar a história dela, a tensão no ar se transformou em algo mais construtivo. "Vamos garantir que você esteja segura", disse o agente tomando notas. "Precisamos de informações sobre esse homem." A mulher começou a descrever o cliente e eu percebi que ela estava revivendo momentos dolorosos. Mas havia uma força dentro dela que a mantinha firme. "Ele não pode me encontrar", ela disse, a voz forte. "Eu não vou deixar isso acontecer." Enquanto os policiais trabalhavam para garantir a segurança dela, eu me afastei um pouco, dando espaço para que ela pudesse se abrir. A conexão entre nós ainda estava forte e eu queria que ela soubesse que não estava sozinha. Após algum tempo, os policiais nos informaram que iríamos seguir para um abrigo temporário. A mulher olhou para mim com gratidão e eu sabia que ainda havia uma longa jornada pela frente, mas havíamos dado um grande passo. Enquanto a noite avançava, seguimos em direção ao abrigo. Eu a acompanhei, sabendo que minha missão era protegê-la. O caminho estava iluminado, mas os desafios ainda permaneciam. O medo do cliente dela ainda estava presente, mas juntos éramos mais fortes. Finalmente, chegamos ao abrigo e fomos recebidos por uma equipe de profissionais que entendiam a gravidade da situação. "Você está segura aqui", disse uma das funcionárias, e eu respirei aliviado ao ver a mulher relaxar um pouco. "Obrigada", ela sussurrou, os olhos brilhando com gratidão. "Obrigada por tudo." Enquanto me despedia dela, uma sensação de satisfação tomou conta de mim. Eu tinha feito a diferença, mesmo que de forma pequena.
Lembre-se, você é mais forte do que pensa, eu disse, olhando em seus olhos. Ela sorriu e havia uma centelha de esperança em seu olhar. Eu não teria conseguido sem você. Com isso, deixei o abrigo e voltei para a estrada. O sol começava a nascer e o céu estava tingido de rosa e dourado. A liberdade da estrada estava diante de mim, mas eu sabia que minha jornada estava longe de terminar. Enquanto pilotava de volta para casa, o vento soprava em meu rosto e eu refletia sobre tudo o que havia acontecido. O encontro com aquela mulher tinha mudado minha vida de maneiras que eu não poderia imaginar. A estrada era cheia de histórias e encontros inesperados, e cada um deles deixava uma marca em mim. Ao chegar em casa, estacionei a moto e olhei para o céu. A luz do dia estava brilhante e eu sabia que, apesar dos desafios, sempre haveria uma nova oportunidade para recomeçar. O que havia vivido naquela noite me ensinou que, mesmo nas situações mais sombrias, a esperança e a conexão humana podem prevalecer. E assim, segui em frente, pronto para enfrentar o que quer que a vida me trouxesse a seguir. E aí, curtiu essa história? Então, deixa o like. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos contos. Até a próxima!